Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Colofé, Mucuyu, Saravá, Orê, Mojuba e toda saudação de respeito a nós de povos de matriz africana. O vídeo de hoje é em resposta a uma pergunta que eu fiz à minha querida amiga Gaia Fátima Valente sobre algum assunto que ela, como uma mais velha, poderia me indicar para que eu pudesse me esforçar a estudar e trazer uma resposta para vocês. E ela me falou sobre a comprovação do real vínculo. O porquê vincular pessoas novas ao nosso sagrado. Quando a gente vai falar da questão do vínculo, a gente começa falando do que é bom e do que é ótimo. Lembrando que o bom, gente, sempre é para todos. O ótimo sempre é para a minha pessoa. Ai, que bom, Joãozinho entrou na religião. É bom, tem que ser bom para todos. O convívio, o respeito, a hierarquia, os dogmas e transformações tem que ser para todos. Que ótimo para a minha pessoa. Quando a gente vai falar desse assunto, vai divergir em múltiplos leques, porque vai cair no assunto da peculiaridade dos filhos dentro de uma casa, do filho pobre que ajuda mais que o filho rico, do filho rico que faz menos que o filho pobre, do filho burro que é melhor que o filho inteligente, do filho inteligente que não é esforçado como o filho burro. Mas toda essa base do adentrar a religião começa nas frases pra quê e por quê. Você chegar hoje para uma pessoa novata que está buscando a religião e perguntar para que você está aqui, por que você está aqui? Muitos vão falar no para que você está. Ah, eu estou aqui porque minha amiga me trouxe para resolver um caso do meu namorado que separou. Ah, eu estou aqui porque a minha saúde está ruim. Quando o para que você está aqui, a resposta tem que ser para buscar o que eu não conheço. E o porquê? Porque eu entendo que algo que habita em mim, faça milagres e acontecimentos, tem a ver com a realidade da minha espiritualidade. Quando a gente fala dessa questão do adequar novas pessoas, adequar novos filhos, a gente tem que pensar muito no tema do que é irreal e ideal. A diferença entre realidade e o ideal. Quando a gente fala do que é real, é do que a gente está na nossa mão poder manipular. Um exemplo. Eu tenho um relacionamento, um casamento, cuja qual minha esposa é ciumenta, ela bate boca, ela cobra que eu não pise com o sapato que eu vim da jogo de futebol no tapete. Isso é o real. Ideal seria eu ter uma esposa linda, na linguagem mais clara, corpão, violão, que ela fosse silenciosa, já de um pensamento misógino isso, né? Que ela não discutisse, já sair com os amigos. Nunca o real e o ideal vão estar conectados ao mesmo tempo. São extremamente diferentes. Quando a gente coloca uma pessoa para dentro da nossa casa, qual realidade e qual idealidade que a gente espera? Quando a gente fala do eu real, da realidade do eu, ou do eu ideal, da idealização ou ideal do eu, a gente está falando daquela pessoa que está entrando na seguinte forma. Quando a pessoa entra na nossa religião, ela tem que entender dogmas, respeitos, conduta e transformação. Isso é o real. Entrar para a casa de candomblé é aprender a respeitar, a se privar, guardar o santuário, a não mentir, não levar nada à frente, não quebrar os dogmas, quebrar os segredos, não banalizar. Sendo que o ideal para quem está entrando agora é ter uma vida de fartura, progresso, prosperidade, força, beleza. Uma vida de facilidade. Então, nem sempre o seu ideal é a realidade para a qual você deve viver. Quando a gente fala desse ideal, desse real, gente, a gente vai bater lá atrás, no Paulo de Tarso, quando a gente falava do monoteísmo e politeísmo. Converter e convencer. Você se converte a uma fé. O que me faz religioso? Não é minha casa de santo, não são meus filhos, não é o meu zelador, não são meus clientes, não são vocês que me ouvem. O que me faz ter fé é porque em inúmeras oportunidades da minha vida eu comprovei que há algo maior que eu, que se chama Logon Edé, meu pai, me fez ter alguma melhoria. Foi ele que me deu escapatória para a saúde, para o trabalho, para a inteligência, para ter a qualidade de vida que eu tenho. Então, isso é o real. O ideal seria se eu acordasse de manhã, tivesse um bom trabalho, fama, dinheiro e beleza, e o carrão do ano? Não sei. Para mim, o meu ideal é outro. Então, quando a gente fala lá em Paulo de Tarso de convencer e converter, o que está acontecendo hoje é que muitos zeladores estão partindo do pressuposta frase, ou pressuposto tema, quantidade
um dia vai virar qualidade. Quem tem qualidade chega com peso, quem quer quantidade vai ter múltiplos problemas para resolver. Quando a gente fala de converter e convencer, a gente vai falar do sistema universal totalitário do reino de Deus, onde conquistar pessoas, conquistar terras, espaço e fama é o que gerava poder. Porém, todo grande reino, ele caiu pela quantidade. Você administra bem 1, 2 ou 3, ou você prepara 1, 2 ou 3, e esses se multiplicam para ajudar você a readministrar e a co-administrar. A partir do momento, tem uma frase que eu ouço falar que a casa grande surta quando o negro aprende a ler, ou a casa grande surta quando o negro tem inteligência. Na grande verdade, é um trocadilho para dizer que quando o líder ele é levado à contestação, a coisa vai ruir. Mas se o líder, desde o começo, começasse sua liderança, eu falo porque eu também fui vítima disso, eu queria abraçar, ideal para mim era abraçar a gente, transformar, converter, vender a minha vertente de fé, sendo que cada um tem a sua vertente. Então, quando eu pego lá em Paulo de Tarso, no monoteísmo, no politeísmo, e eu pego converter e convencer, a conversão ela acontece por gratidão. Eu me converto a uma religião, vou converter a minha dinâmica de andar para aquela religião, porque ali eu encontro o meu silêncio interior, ali eu encontro o que me apoia, ali eu encontro o que vai me dar força para ir à frente. Talvez ali não seja ideal, não é uma casa bonita, não é uma casa chique, os órgãos não cantam bem, as filhas não têm roupa bonita, elas não dançam. Mas ali foi o meu ponto ideal de fé para que eu encontrasse o equilíbrio necessário para a minha conversão. Quando a gente fala do convencer, é como aconteceu com os antigos cristãos. Estamos chegando na sua terra, a gente vai invadir, como se fala da milícia hoje, dos sistemas de marginalidade, de alguns sistemas corruptos como polícia, política, área da saúde, onde há a corrupção, vai haver o convencimento. Então ele chegava e falava, estamos entrando aqui com uma cruz na mão, um chicote na outra e uma faca na outra. Você é cristão ou você é ateu? Sou cristão. Aí é o convencimento. Quando eu, como zelador, digo a uma próxima pessoa e tento convencê-la que se ela não estiver na minha casa, a vida dela não vai dar para frente, eu estou agindo, tão quão, ou igualmente, ou até pior, do que o povo da Inquisição, que caçava bruxa, enforcava. Que vale a pena falar nesse assunto, sobre um leque que eu estava conversando com meu companheiro, sobre esse tema que a Gaia Ku me levantou, e eu vejo que hoje em dia está voltando muito o tema do transexual, do candomblé, isso, aquilo, outro. Gente, quando todo mundo bate na frente da palavra essência, essência é o que é interior, é íntimo. Então, antes de tentar converter o outro, que ele tem que aceitar o transexual, o travesti, ou afins de gêneros, façam que ele entenda o que é essência. Voltando para a gente aqui, que foi só um tapinha na cara de uma pessoa que me buscou para falar uma besteira, e a gente tem que aproveitar as chances para poder dar uma resposta. Afinal, o que eu creio é real e é ideal para a minha forma de pensar. Quando a minha realidade transpor a minha idealização, em algum momento alguém puxa a minha cordinha, eu tenho quem puxa. Então, gente, quando a gente fala de converter e convencer, a gente tem que lembrar que antigamente, ter multiplicidade, ter quantidade de terra e ter quantidade de gente era poder. Vide o exemplo aí do nosso tão famoso aí, que alguns chamam de besta-fera, reencarnação, sei lá da onde, ou de anticristo, que é o pastor famoso, que a gente vai fazer a menção, mas não precisa falar o nome dele para não dar mais ibope. Ele é conhecido como aceitador, ele é conhecido como aquele que vai resolver o seu problema, mas ele usa um Deus. E esse Deus, ele é totalitário. Ele é monoteísta, somente a ele o culto é abrangente. No candomblé, a gente tem um problema muito grande. Que a gente é politeísta, temos deuses, deusas. Então tem a pessoa que vai ter afinidade com Yansan, outro com Xangô, outro com Oxum. E nessas afinidades vão surgir as rotatividades de fé. Numa rotatividade de fé, a gente tem o escambo, a troca, e a gente vai ter também a customização. Eu sou de Logon-Edé. Eu customizo que para ser do meu santo, eu tenho que ter capacidade, inteligência e trabalho. Porém,
eu esqueço que vai haver uma outra pessoa, um outro neófito, um outro elegum, um outro vodus de Logum Edé, um outro muzenza também, eles têm que usar todas as linguagens, que ele não vai ser capaz de criatividade, ele só vai ser capaz de exercer a beleza ou narciso. Outro nativo de Logum Edé, que vai ser extremamente cozinheiro, outro decorador, porque os dons são apontados a esse santo. Eu já vejo a capacidade apontada, Logum Edé, a capacidade do renovo e da transformação. Então, essa é a minha realidade, é pegar o que eu tenho e transformar em realidade possível, é possibilitar fazer e acontecer. Mas nem sempre é o ideal, porque lá atrás, quando eu coloquei os meus filhos para dentro da minha casa, fui os aceitando, também já cometi o erro de dizer que a fé transformaria, eu esqueci de falar do meu ego. É o que cada zelador, Gaiacu, esquece de falar. Para o meu ego e para realizar as minhas frustrações internas, quando eu falo minha, nossas, é ideal que meus filhos entrem à minha casa, é ideal que eles sigam meus parâmetros, é ideal que eles ajam como eu agi, é ideal que eles tomem os exemplos que eu tenho para dar e que essa idealização torne-se realidade. Mas nem sempre é assim que acontece. Você vai ter o filho que é esforçado, trabalhador, que não sabe rezar, mas você vai ter aquele que não trabalha, que vive de um boicote interno, que vive de ansiedade, que vai cantar melhor do que aquele outro. E aí, o que vai ser ideal, o que vai ser real para você? O ideal vai ser uma casa cheia, todo mundo cantando e louvando por aprendizagem, ou o melhor para você vai ser a realidade de uma casa compacta, que aí entra muito do que a Gaiacu falou. Quando eu entro no para quê e por quê. Quando eu vou a uma casa de santo, eu tenho que saber para que eu estou na fé e por quê. Se eu estou porque eu almejo crescimentos, fartura, riqueza, força, axé, vida, carro do ano, eu estou por idealizações. Só que eu esqueço de manter as minhas realidades. Quais são as minhas realidades? Eu estudo, eu trabalho, eu me esforço, eu economizo, porque todos os fatores de um futuro estão contidos no presente e já foram escritos no passado. É a grande confusão também hoje, porque quando a pessoa chega dentro de uma religião, que ele vai encontrar amizade, rotatividade, passeio, excursão para mata, ele vai encontrar convívio, ele vai encontrar o que é ideal para ele. Agora, se ele não reconhecer que naquele espaço tem que ter respeito, conduta e transformação, ele não vai ser real para aquele clã. E como não sendo uma pessoa real, praticando da customização espiritual, ele vai dizer que o guia dele respeita como ele é, que a pombagira dele faz com que ele vá a casa noturna dançar domingo, durante o dia todo no pagode, e à noite ele vai para a gira, porque o guia dele purificou. É quando a pessoa espiritual começa a transpor responsabilidades emocionais para as divindades. Um dia eu cheguei na minha casa de santo, eu tive uma realidade, meu pai carnal, homem trabalhador, próspero, forte, tinhoso, teimoso, poderoso. E encontrei no meu zelador a mesma personalidade. Então, aquilo foi ideal. Foi um casamento de realidade que eu tinha com o que eu achava ideal, que eu já conhecia, e casou-se. Porém, junto com o ideal, para mim, que era um zelador enérgico, cobrador, inteligente, também viriam as realidades daquele zelador. E eu tive que aceitar, eu tive que respeitar. Afinal, ideal para mim era ser filho do meu pai santo, do meu zelador, do meu umbono. E já que era ideal para mim, eu teria que compor as realidades dele também. Então a gente peca muito, gente, quando a gente coloca que bom para o outro, que ele seja religioso, quando na verdade a frase é ótimo para mim, que ele entre para minha casa. Só que eu esqueço que eu vou colocar ali à mercê daquela pessoa segredos, realidades e compromisso. Um exemplo da brincadeira do real e ideal. Real que eu tenho um trabalho que é de segunda a sexta, que eu tenho horário para chegar, que eu tenho compromisso, que eu tenho prestação de serviço a fazer, que eu tenho resultado a dar. Ideal que eu tivesse um trabalho que eu pudesse acordar tranquilamente às 9h30 da manhã, chegar no trabalho às 11h30, sair para almoçar ao meio-dia, meu patrão não me cobrasse e nada acontecesse. Real que eu tenho um relacionamento chato, ciumento, reclamão. Ideal que eu tivesse um relacionamento passeador, descompromissado, que a gente gastasse dinheiro no oba-oba. Real que eu tenho uma religião
que vai tentar fazer com que eu transforme, com que eu transponha esse corpo. Ideal que eu tenha uma religião que faça da forma que eu quero que seja feito. É o eu idealismo. Hoje em dia, com a modernização, com isso que a gente está usando aqui, esse equipamento que é o celular, com a internet, com tudo, a resposta é muito imediata. Eu clico aqui no Google, pergunto como fazer bolo de fubá. Está ali a resposta. Eu não tive contato humano, eu não tive vivência, convívio e não aprendi temperamentos. Então, sobre o meu exemplo, para Gaia com Fátima, o que está destruindo a religião a termos novos adeptos é a falta de convívio. Eu também já cometi os mesmos crimes da falta de convívio. Não conviver, tornar possível. Eu me tornei vodunce porque eu trabalhei muito. Minha Yalorixá, Mãe Li Gensan, foi quem arcou com todo o custo da minha iniciação. Por consequência, eu também retribuí isso ao mundo. Eu somente não tive, eu também devolvi. Mas qual a grande diferença? Se eu encontrar minha mãe hoje em qualquer lugar que seja, o meu olho vai curvar. Mesmo minha mãe me dando liberdade de sentar no sofá dela, de sentar com ela junto à mesa, de comer à mesma altura, comer primeiro do que ela, porque ela sempre foi muito atenciosa, eu nunca me tomei de desrespeito, porque real para mim era a gratidão que eu tinha por ela. Ideal talvez seria para um filho todas essas qualidades, mas a minha realidade é de respeito, é antecessória. Eu só existo porque ela existiu. E assim vai no convívio humano. Então, quando os zeladores hoje buscarem interagir novos filhos, tem que pensar no histórico psicológico dessa pessoa, no histórico material, no histórico profissional, no histórico de sociedade, para depois ele entender. Se ele não está adequando uma pessoa, depois ele vai falar, filho da mãe, quebrou meu roncó, furou meu roncó lá, com 1 ano botou torso, com 1 ano ele pegou, fez aconteceu, com 1 ano ele foi jogou búzio. Mas é claro que ele vai fazer. Se você pega uma pessoa que não tem noção social do que é bom ou ótimo, ou não tem noção social do que é real, do que é ideal, vide que a nossa juventude hoje vive um tempo de blasfêmia, vive um tempo de contraposições, uma juventude que vive à mercê da digitalização, que vive à mercê do que é postado. Hoje, como zelador, com 42 anos de idade, com muito trabalho, eu posso postar que quarta-feira eu estou na praia. Será que eu não estou errando também? Porque aquela pessoa que está ali ansiosa, despreparada, com seus transtornos de contínuo, vai pensar, ser pai de santo é ser assim. Ideal para mim que eu tenha quarta-feira o dia de praia, mas ele não vai saber que sábado, domingo, segunda, terça, quarta, que durante o ano todo eu trabalhei e cooperei tanto profissionalmente como espiritualmente. Então, o que quebra o real do ideal é a tão famosa internet, é tão famoso acesso, facilidade. Quando eu pego uma pessoa e digo a ela que se ela entrar com a minha religião, ela vai ter todos os sonhos realizados, eu esqueço de dizer para ela que não sou eu que realizo, quem realiza é algo divino acima de mim. Você vê, ó, eu e pessoa, o algo divino. Então, enquanto a gente não tiver, para todos nós, esse entendimento do bom e do ótimo, que bom está contido para todos. É bom que eu faça um almoço, uma feijoada, com carne de porco para todos. Porém, é ótimo para mim, porque eu como porco. Porque só vai ser bom para todos se todos aqueles daquele convívio puderem comer porco. Ai, é bom que Joãozinho entre para casa. Vai ser bom a mãe criadeira se ele quiser aprender a criar. Vai ser bom para ele abastecer se ele saber lavar uma panela, se ele souber. Vai ser bom para o pai pequeno se ele se interessar por assuntos de reza. Vai ser bom para o babalaxé, laxé, se ele se interessar pela conduta de manutenção do esquema do Cue, do Ilê. Vai ser bom para o Ogã se ele ajudar o Ogã a vigiar um couro para secar. Vai ser bom para a Eked se ele ajudar a Eked a fazer a Eked está acordando de manhã para lavar a roupa para amanhã engomar por pressa de um vodum que vai ter que ser vestido e ele vigiar aquela goma e ele ajudar a passar. Assim vai ser bom para a inclusão de um novo filho na casa. Ótimo vai ser para mim, porque eu vou ter mais um na roda para eu alguma Joe e aquela coisa do danço e faço, aquele santo que vai nascer que já vai coreografar. Não estou em crítica. Então, na vertente do bom e do ótimo, hoje eu tenho colocado em balança, depois de muito achovalhar dos cargos da minha casa, por falta de chamar a minha atenção,
do que é bom para todos e ótimo para mim. Então, o limite, claro, é o seguinte, que a gente vai entrar agora numa palavra muito pejorativa, que é a sovinez, é o miserável. O maior motivo de novas aderências à nossa religião são porque os sovinos e miseráveis, eles não querem mais custear o valor de ser cliente. Vou me tornar filho, eu tenho acesso a um banho, a isso, aquilo, gratuitamente, uma feitura, me torno igual, tenho um gueto, entendeu? Ali eu me torno venenoso, me torno são, mas a sovinez também é um grande fator. Para que eu coma um pão francês, eu tenho que ter hoje 48 centavos. Para eu comer um brioche, eu tenho que ter 3,25, 4,25. A diferença entre comer o pão francês e comer o pão brioche não há nenhuma. Ambos vão matar a minha fome. Agora, o que vai dimensionar ter o pão francês e o brioche é o nível do meu esforço. Hoje eu poderia comer um chiclete, guardei 25 centavos. Junto com o dinheiro do pão francês e mais outras economias, eu chego no brioche. Eu idealizei. Por real que eu como um pão francês. Ideal seria comer um brioche. Mas do real para o ideal há um longo caminho e tão pequeno de duas letras chamado eu. Então, quando a gente buscar o eu idealismo de uma religião, eu tenho que entender que eu não posso, de certa forma, customizar. Eu posso customizar uma calça jeans, que a calça jeans hoje vira short. Mas quando eu customizo a religião, eu digo que o que habita em mim, que é mais sagrado, que é a minha essência pessoal, que é o que eu tenho de mais sagrado, a minha alma, o meu volume, o meu soul, está acima de dogmas. E quando eu pratico a minha gerência de dogmas, a minha gerência de respeito, e eu de uma certa forma não me torno ótimo para minha própria pessoa, nem bom para todos, eu não vou ser bom nem ótimo, eu somente vou ser eu. E a palavra eu não está contida dentro de um convívio onde o começo de uma frase começa com nós, é coletivo. Então, olha ao seu redor, imagine-se um porco-espinho ao entrar numa casa espiritual, num gueto, em algum local de religião para praticar. Se os seus espinhos pessoais são suas histórias, machucarem alguém, você ainda não está pronto para isso. Entendeu? Saiba seu limite de cliente. Quando eu estava falando do pão e do brioche, é o seguinte, você não chega com um valor e compra um pão francês, não chega com um valor e compra um brioche. O brioche levou mais tempo para ser feito, mais fermentação, mais tempo de forno, mais peculiaridade. O pão francês também talvez tenha a sua peculiaridade, mas ele está em menor escala. Então saiba que ao sentar à mesa para cear, você tem que saber a qualificação do seu pão e você tem que saber o quanto esforço você fez para poder chegar até ele. Aí vão dizer que eu estou falando de quantidade, qualidade e dinheiro. Não. Porque se eu fosse falar disso, eu já começaria a bater em cima da misoginia do candomblé, que fala de uma religião que os homens escravizaram, outros homens e venderam, e que hoje luta-se tanto por customização e por customização atual, e alguns lutam por buscar a tradição, sendo que a tradição começa em misoginia e preconceito, o próprio candomblé começa em misoginia, preconceito, xenofobia e escravatura. E por aí vai a coisa. Então, gente, para não alongar muito, sempre acaba alongando, que um tema leva a outro. A minha resposta, eu espero que a Gagaiacu Fátima Valente possa gostar do que eu respondi e possa aprovar, afinal ela é uma mais velha, tem mais convívio do que eu por aí nas sociedades espirituais. O grande erro de adequação de uma religião está no que é real e no que é ideal. Quando você olhar para uma religião e pensar que o ideal para você é que ela fosse de um jeito, você tem que saber que o real dela é aquele. E entre o real e o ideal, existe você e os outros. A religião vai ser ótima para você quando for boa para todos. Que o seu relacionamento, seu trabalho, sua sociedade, sua rotatividade, convívio e costumes, eles têm que ser uma realidade. E quando você buscar um ideal, busque sabendo para quê e por quê. Tá bom? Um grande beijo, um colofé, um ótimo finalzinho de dia ou começo para quem está começando. E eu espero que eu possa ter contribuído com uma fatiazinha mais de conhecimento e levado aos demais a pensar um pouquinho. Afinal, o pai da burrice é a falta de informação. Então, grande beijo, colofé, até uma próxima.